A paz de Cristo, a alegria de Maria, seja bem-vindo, seja bem-vinda, meu irmão, minha irmã. Estamos começando mais um episódio da série Amigos de Deus. Eu sou o Pádua Costa, da comunidade Mariana Boa Semente. Uma grande alegria receber você a partir de agora. Você que nos acompanha pela internet, você também que está conosco através do rádio, você que nos ouve pela Rádio Cultura de Quixadá. Um abraço a você que nos acompanha pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram, você que nos ouve pelo Spotify. Um abraço carinhoso a você, ouvinte da Rádio Cultura de Quixadá, Cultura FM 102.1, a Rádio do Bem. Estamos com você de segunda a sexta, às 8h30 da noite na Rádio Cultura e aos sábados, às 4 da tarde. Pela página da comunidade Mariana Boa Semente, nas diversas plataformas, também através da paróquia de Santo Antônio, sempre a partir das 7 da noite, com este conteúdo à sua disposição. Aqui nós refletimos juntos em oração o livro Amigos de Deus, de São José Maria Escrivá. Aqui temos 18 homilias de São José Maria Escrivá, um padre da Espanha, que teve uma vida santa, fundador do movimento Opus Dei, que foi canonizado por São João Paulo II e denominado por ele de santo do dia a dia, santo do cotidiano, porque nos ajuda a crescer na amizade com Deus a partir das atividades do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, no trabalho, em casa, enfim, naquilo que a gente vive a cada dia da nossa existência, este dom precioso que Deus nos concedeu. Convido você para entrarmos em oração e já lhe animo a compartilhar esse conteúdo com outras pessoas, amigos, familiares, colegas de trabalho, de estudo, através das redes sociais, ligando, motivando outras pessoas para refletirem conosco. Nós estamos na homilia número 11 de São José Maria Escrivá, que fala sobre a pureza, fala sobre a castidade. É muito importante uma vida virtuosa, uma vida dedicada ao que é bom. Isso é o que nos dá alegria, isso é o que nos faz realmente felizes, porque foi para isso que Deus nos fez, para sermos bons, santos, como Ele é bom, como Ele é santo. Vamos rezar? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Continue em oração conosco, meu irmão, minha irmã, pedindo esta união de coração com o Senhor, através da pureza, um coração livre, um coração que não se deixa contaminar. Senhor, a Ti que desejo ir. O que te peço ainda é que digas como alcançar-te. Se nos abandonas, perecemos. Mas Tu não nos abandonas, porque és o sumo bem, a quem todos encontram quando retamente Te procuram. Ensina-me, pois, a procurar-te. Liberta-me do erro. Faze que, na minha busca, nada que não seja Tu apresente-se em meu caminho. Pois visto ser verdade, que a ninguém mais desejo senão a Ti, faze, eu te suplico, que eu possa encontrar-te. Mas se ainda subsiste em mim algum desejo vão, despoja-me dele. Purifica-me, Tu mesmo, e torna-me capaz de Te ver. Permite-me, enquanto tiver de conduzir e levar este meu corpo, que eu seja puro, magnânimo, justo e prudente, perfeito amante e conhecedor de Tua sabedoria. Torna-me digno da Tua morada. Vamos pedir isso mais uma vez, para que, como morada de Deus, possamos acolhê-lo com respeito, zelando pelo corpo, pela alma que Ele nos concedeu.
Senhor, torna-me digno da tua morada. Torna-me digno da tua morada. E que eu possa assim vir a habitar no teu beatíssimo reino. Porque o Senhor prometeu: os justos, os puros, os castos verão a Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, meu Pai e Senhor, rogai por nós. São José Maria Escrivá, rogai por nós. Santa Luzia, rogai por nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima, e São José, seu castíssimo esposo. Querido irmão, querida irmã, homilia número 11 de São José Maria Escrivá, porque verão a Deus, falando sobre a pureza, sobre a castidade. Um coração puro, um coração casto, tem a garantia dada por Jesus de contemplá-lo um dia face a face no céu. Promessa do Senhor. Vale a pena buscar a pureza, vale a pena buscar a castidade. Diz Jesus: felizes serão aqueles que buscarem e viverem a castidade, porque verão a Deus. Estamos na sequência final desta homilia, mais precisamente intitulada Os Meios para Vencer. Esta é a sequência final da homilia Porque verão a Deus. Já estamos na parte 5 desta última sequência da homilia 11 de São José Maria Escrivá. Vamos ouvir o ensinamento de hoje. Escute este grande santo. Como conseguiremos vencer essas ruindades? Insisto, porque é de importância capital. Com humildade e com sinceridade. Na direção espiritual e no sacramento da penitência. Ide aos que orientam a vossa alma com o coração aberto. Não o fecheis, porque se infiltra o demônio mudo, é muito difícil tirá-lo. Perdoai a minha teima, mas julgo imprescindível que se grave a fogo nas vossas inteligências que a humildade e sua consequência imediata, a sinceridade, enfeixam os outros meios e se revelam como algo que estabelece as bases da eficácia para a vitória. Se o demônio mudo se introduz numa alma, deita tudo a perder. Em contrapartida, se o expulsamos imediatamente, tudo corre bem. Somos felizes. A vida desenvolve-se retamente. Sejamos sempre selvagemente sinceros, embora com prudente educação. Quero que este ponto fique claro. Não me preocupam tanto o coração e a carne como a soberba. Humildes. Quando pensardes que tendes toda a razão, não tendes razão nenhuma. Ide à direção espiritual com alma aberta. Não a fecheis, porque, repito, mete-se o demônio mudo, que é difícil de tirar. Lembrai-vos daquele pobre endemoniado que os discípulos não conseguiram libertar. Só o Senhor lhe obteve a liberdade, com oração e jejum. Naquela ocasião, o mestre fez 3 milagres. Primeiro, que aquele homem ouvisse. Porque quando nos domina o demônio mudo, a alma nega-se a ouvir. Segundo, que falasse. E terceiro, que o diabo se fosse. Querido irmão, querida irmã, aqui temos um ensinamento bem objetivo e de grandíssima importância, segundo
São José Maria insiste em nos dizer. Nós temos refletido nesses dias, com a ajuda dele, sobre a nossa necessidade de buscar uma pureza de vida, livre de malícia, livre de qualquer tipo de sujeira, de maus pensamentos, de olhares maldosos, maliciosos, livres de uma busca do prazer pelo prazer, de uma vida sensual, de uma vida que se apega a sensações, de um coração, na busca de um coração puro, de um coração casto, vivendo a nossa sexualidade do jeito que Deus pensou, como algo santo, como algo que nos dá verdadeira alegria, como algo sagrado mesmo. Por isso que tem que ser vivida com toda essa retidão, como o Senhor nos ensina. No episódio anterior, se você estava conosco, São José Maria nos lembrava que nós temos que ter consciência das nossas fraquezas. Temos sim esse ideal de vida pura, de vida casta, seja como solteiros, seja como casados, vivendo a fidelidade ao esposo, à esposa, aguardando como jovem o momento do casamento para viver determinadas intimidades sexuais, sabendo viver cada etapa com o devido respeito, com a devida moderação. Enfim, diante destes desafios, um dos meios para vencer, nós aprendemos nestes dias, é ter a humildade de saber a nossa fraqueza. E lembra o que ele dizia? Temos que ser como um guerreiro frágil que se coloca dentro de uma armadura da bondade de Deus, do amor de Deus, da graça de Deus, para termos a condição de viver a castidade, de viver a pureza e um dia ver a Deus face a face. Hoje, neste episódio, ele vai nos dizer como vencer a nossa ruindade. Nós já sabemos o que fazer para buscar a bondade. Quantas vezes ele já nos falou da importância da oração, além dessa atitude de humildade que hoje ele vai repetir, buscarmos a Eucaristia com frequência, buscarmos Nossa Senhora, são meios para alcançar esta bondade. Agora, como vencer a nossa ruindade, a nossa fraqueza, a nossa limitação? E hoje ele vai nos dar um ensinamento, como diz ele, de importância capital, de importância fundamental. Anote aí, humildade e sinceridade. Duas palavras-chave nesse episódio de hoje, humildade e sinceridade. E São José Maria fala sobre isso com relação a um dos meios muito importantes para conseguirmos uma vida pura, uma vida casta, como solteiros, casados, religiosos, padres, independente do nosso estado de vida, que é a direção espiritual. E também, é claro, a confissão. Nós precisamos, isso vale para toda a realidade da nossa vida como cristãos, nós precisamos da ajuda de alguém bem experimentado na vida espiritual para nos ajudar a superar as nossas dificuldades, a perceber os desafios que estamos enfrentando de um jeito correto, para conseguir ultrapassar determinadas barreiras, para sabermos lidar com as nossas crises, saber como atingir da melhor maneira as nossas fraquezas, para não nos deixarmos arrastar por elas, como vencer determinados pecados. Para isso, nós devemos buscar a ajuda de um sacerdote, a ajuda de um religioso, de uma religiosa, mesmo de uma pessoa casada que tenha grande experiência na vida espiritual, às vezes até uma pessoa mais jovem pode também, se tem uma vida espiritual bem amadurecida, ajudar uma outra pessoa. Enfim, alguém que seja realmente experiente na relação com Deus, nos ensinamentos da igreja, naquilo que a palavra de Deus orienta, um diretor espiritual. Não é coisa fácil, viu, encontrar, mas para Deus nada é impossível, a gente pode, guiado pelo Senhor, chegar até esta pessoa enviada por Ele para nos ajudar. Pelo menos um confessor, um bom confessor a gente precisa ter. Você tem um padre certo com o qual você se confessa? Você que está acompanhando através da internet, você, meu irmão, que está ouvindo nesta noite na Rádio Cultura, você, minha irmã, que está ouvindo aqui a Cultura FM, você tem o seu confessor, aquele padre com quem você se confessa,
Aqui já vai uma observação. Se você diz, não, é assim, tem dia que eu me confesso com um, tem vezes que eu me confesso com outro, e aí dependendo da ocasião eu procuro um outro padre. Não é que essas confissões dessa forma não tenham o seu valor. Se você vai de coração aberto, se você se arrepende realmente dos seus pecados e o padre é devidamente ordenado e lhe dá a absolvição, é claro que o perdão ali aconteceu. Porém, é muito importante que tenhamos o mesmo padre nos acompanhando. Você entende? Se a gente fosse comparar aqui com um acompanhamento médico, o que é que aconteceria se cada vez que você fosse para uma consulta, você fosse sobre um determinado assunto, né? Digamos que é um problema na área digestiva, na área respiratória, enfim, seja qual for a área, você tem aquele médico que lhe acompanha, ou então tem um clínico geral, né, que lhe acompanha sempre, que sabe das suas necessidades no campo da saúde. Muito bem. Pensa comigo, se cada vez você vai para um médico diferente, o acompanhamento começa sempre do zero. Você vai ter que contar a história toda de novo, você vai ter que mostrar todos os exames de novo, às vezes vai ter que fazer outros exames. Não tem um acompanhamento adequado. É verdade ou não é? Agora, se você vai sempre àquele médico, ele vai percebendo como você está evoluindo ou não, como você está melhorando ou não na sua saúde e vai poder lhe ajudar. Da mesma forma na vida espiritual. Você está entendendo? A gente precisa ter um confessor porque ele vai nos orientando a fazer progressos na vida espiritual. Muito bem, feita essa observação, a dica de hoje, nesse trecho da homilia de São José Maria Escrivá, é a nossa relação com esta pessoa, com este confessor, com este diretor espiritual. Precisa ser uma relação de humildade e de sinceridade. De humildade para colocar-se diante dele, diante do confessor, diante do diretor espiritual, sabendo que somos fracos, né? Sem ter vergonha de mostrar a nossa fraqueza. Essa questão da vergonha de falar determinadas coisas tem a ver com a falta de humildade. Você sabia? Quando nós pensamos assim, mas eu não vou, como é que eu vou dizer isso que eu fiz? Como é que eu vou dizer isso que eu pensei? Então isso tem a ver com o nosso orgulho. Essa espécie de timidez, de ficar encabulado, de expor determinadas fraquezas, tem a ver com a nossa falta de humildade. Então, por isso que o primeiro elemento que São José Maria destaca hoje é a humildade. E, como consequência dela, a sinceridade. Ou seja, eu humildemente reconheço para o meu confessor, para o meu diretor espiritual, que estou sendo fraco, que sou fraco e cheguei a pensar isso, a fazer aquilo ou a deixar de fazer aquilo, que são atitudes que podem estar gerando pecados, que ferem a pureza, que ferem a castidade. Atitudes, pensamentos, olhares, palavras, hábitos maliciosos, sujos, impuros. Nós não podemos ter a vergonha de dizer. Temos que falar. Mas eu tenho vergonha. Veja, talvez seja orgulho. Então preciso, e você também, ter a humildade e ter a sinceridade. Imagina que, vamos pegar aqui uma situação, você é casado ou você é casada e você tem o seu confessor. O padre fulano de tal é quem é o seu confessor. E você cometeu uma atitude de adultério. Por uma conversa que teve, porque tem olhado para uma pessoa de uma forma maldosa, maliciosa. Enfim, de uma forma ou de outra você feriu a fidelidade no seu matrimônio, que fere a castidade. Qual é a tentação? Isso aqui eu não vou dizer para o padre. Não, porque o padre já me conhece há muito tempo. O que é que ele vai pensar de mim? Olha lá, faltou a humildade. Como é que eu cheguei a fazer isso, a pensar isso? O padre vai ficar achando isso ou aquilo de mim? Você precisa ser humilde e ter a sinceridade de dizer, olha, padre, aconteceu isso, eu tenho pensado nisso, eu tenho feito aquilo.
é fundamental, diz São José Maria, tem importância capital levar tudo aquilo que percebemos que tem ameaçado, que tem ferido a pureza do nosso coração na hora da direção espiritual e na hora da confissão. Então não basta ter um diretor, não basta ter um confessor, a gente precisa ter humildade e sinceridade. Ide aos que orientam a vossa alma com o coração aberto. Coração aberto. E aqui ele vai usar essa expressão, porque você sabe, a gente vive dentro de um combate espiritual, não é, meu irmão? De um lado temos Deus nos arrastando para o bem, de outro lado temos o demônio nos arrastando para o mal. Então São José Maria nos alerta com relação ao demônio mudo. Seria uma ação do demônio na nossa vida nos influenciando para que não falemos. E esse tipo de tentação pode vir das maneiras mais diversas. Pode vir com o pensamento do tipo, não, mas também não precisa dizer tudo. Isso não é tão importante. E com o tempo isso aí você vai deixar de sentir. Você tem condição de parar de fazer isso sem precisar se expor para o padre. O que é que ele vai pensar de você? Então são pensamentos que podem vir como forma de tentação para fechar o nosso coração, para que não falemos, para que fiquemos mudos com relação àquele assunto. Você está entendendo? Você é uma jovem, uma moça, e de repente, são exemplos que eu estou dando para você entender, de repente você começou a sentir uma atração pelo padre da sua paróquia. Você vai para a missa e fica com pensamentos que não correspondem ao que deveria ser o pensamento de uma missa, né? Você está olhando para o padre como um homem, se sentindo atraída por ele. São exemplos que eu estou dando. O que é que você tem que fazer? Na sua confissão, é claro, de preferência, não pode ser aquele padre. Se ele era o seu confessor, já dou a dica, muda para outro, tá bom? Nesse caso aí não dá para ser o mesmo, porque a coisa pode ficar muito fora do que seria o adequado, né? Uma confissão como essa pode virar uma atitude da sua parte de sedução, né? Nesse exemplo que eu estou dando. Então, você procura o seu confessor e você vai dizer, não, mas eu tenho vergonha, como é que eu vou dizer que eu estou me sentindo atraída pelo padre? Olha lá, humildade. A que ponto você chegou? Você é fraca. Eu sou fraco, você é fraco, nós somos frágeis. Ninguém pode dizer desta água não beberei, ninguém pode de repente dizer eu não tenho capacidade de pensar ou de fazer isso. Somos fracos, temos que ter humildade. A humildade. E a sinceridade, tem que chegar para o seu confessor e contar. Não fechar o coração, não deixar que o demônio mudo lhe cale. Porque diz São José Maria, se esse demônio mudo, né, nessa expressão da tentação, se infiltra, é muito difícil tirá-lo. Ou seja, talvez você guarde, esconda este pecado por muito tempo e o que vai acontecer é que esse pecado só vai se concretizando, só vai piorando, só vai aumentando e vai ficando muito mais difícil de ser vencido. Pode virar grandes complicações. Basta pensar, por exemplo, naquele pecado de Davi, que a gente citou algumas vezes, né? Como ele ficou escondendo aquele pecado de um desejo, depois que virou um adultério propriamente dito, acabou virando até um crime de assassinato programado do esposo da mulher com a qual ele tinha se relacionado, Urias. Percebe? Um pecado que vai sendo silenciado, ele vai aumentando, ele vai piorando. E aqui São José Maria insiste neste ponto, que ele diz que é imprescindível, quer que fique gravado assim pelo fogo do Espírito Santo na nossa inteligência. A importância da humildade e da sinceridade. Escreve aí no seu diário espiritual, na confissão, humildade e sinceridade. Na confissão, humildade e sinceridade. Na direção espiritual, humildade e sinceridade. E ele explica por quê. Porque se eu tenho essa sinceridade como fruto do meu coração humilde, que reconhece o quanto eu sou fraco e limitado,
ele diz que isso vai como que enfeixar, né? Como quem coloca no feixe todas as outras armas que a gente já citou aqui da relação com o Senhor, a Eucaristia, a própria confissão, a relação com Nossa Senhora, o cuidado, a prudência para não se colocar em ocasiões de pecado. Isso será para nós a base para a nossa vitória. Quais são as palavras-chave? Humildade e sinceridade. Não calar o pecado. A própria palavra de Deus diz, enquanto eu calei o meu pecado, né, os meus ossos iam sendo triturados. Pois é, esconder um pecado é algo gravíssimo porque só tende a piorar. É como alguém, vamos de novo trazer uma comparação para facilitar para você. Imagina que alguém sente um determinado incômodo, uma determinada dor, mas como imagina que se disser para o médico ele vai sugerir um tipo de exame, quem sabe uma cirurgia, a pessoa vai para a consulta e não fala daquele problema que talvez ainda seja um probleminha. Aí é a famosa atitude de esconder doença, né? A gente já conhece esse ensinamento dos mais velhos, é muito comum, né? Doença a gente não esconde, doença a gente trata, não é isso? Então seria uma insensatez, você vai ao médico, mas você esconde aquela doença. Qual é a tendência daquela doença? Piorar. Da mesma forma com relação ao pecado. Por isso São José Maria nos diz, se o demônio mudo entra numa alma, ele coloca tudo a perder, porque você vai calar, você vai se fechar, você não vai contar o pecado. E se você não conta o pecado, você não pode receber o perdão de Deus, a cura que vem. Você não pode receber o conselho adequado que você receberia do seu diretor espiritual, do seu confessor. Agora, se a gente fala, se a gente tem humildade, não vai ter a vergonha de mostrar o quanto nós somos fracos, do que é que nós somos capazes de fazer, diz São José Maria, tudo corre bem. Aí nós somos felizes. E aí a nossa vida vai se desenvolver retamente. E aqui outra expressão bonita, forte para você guardar. Nós temos que ser selvagemente sinceros. Escreva aí no seu caderno de oração. Eu tenho que ser selvagemente sincero. Por que selvagemente? Porque às vezes vai nos doer. Quem é que gosta de falar dos seus defeitos? Principalmente quando são defeitos sérios, defeitos feios, sujos. A gente é muito orgulhoso, a gente não gosta de falar dessas coisas. Precisamos ser sinceros, mas selvagemente sinceros. Claro, aqui vem uma observação, com prudente educação. Essa sinceridade selvagem, essa abertura de coração, tem uma pessoa certa para ouvir. O nosso diretor espiritual, o nosso confessor. Não é para estar falando nas esquinas, não é para estar falando com quem quer que seja, porque já tem gente que vai para o outro extremo, né? Fica falando dos seus defeitos, das suas fraquezas para todo mundo. Não, não pode ser assim. Aí está faltando a prudente educação. Temos que falar para quem realmente precisa ouvir para nos ajudar. Isso é muito importante. E aqui, quase no final do episódio de hoje, né, São José vai insistindo, São José Maria Escrivá, para que este ponto fique muito claro para nós, a importância da humildade. Ele diz assim, olha como é interessante, que ele não se preocupava tanto com o coração, com a carne, para dizer assim, com essas inclinações, com esses impulsos que existem em nós. O que é que eu sou capaz de pensar, o que é que eu sou capaz de fazer. Então nós somos tão frágeis, tão fracos devido ao pecado original e ao pecado que a gente vai atualizando na nossa vida, que São José Maria dizia que não é esta a grande preocupação. A preocupação grande dele era com a soberba. A soberba realmente é algo sério. Por quê? Porque se você tem humildade, você vence as outras coisas. Porque você entra na armadura de Deus. Porque você procura a cura, porque você procura o remédio. Agora, quando nós somos soberbos, nós não nos abrimos à ajuda de Deus.
Você concorda comigo? A pessoa que menos pode ser ajudada é a que não reconhece que precisa de ajuda. Então não tenha o pensamento de que você sabe o que é melhor, de que você tem a razão. Quando você pensar que tem toda a razão, você não tem razão nenhuma, diz São José Maria Escrivá. Então não vá se justificando. Não, isso aqui realmente eu sei que não é certo, mas eu acho que talvez não seja tanto assim, isso aqui não tem nada demais, eu acho que eu consigo superar isso. Olha lá, já está ficando orgulhoso, já está ficando soberbo, já está achando que se garante, que consegue sem ajuda superar determinadas dificuldades. Não faça isso. Vá à direção espiritual, vá à confissão com a alma aberta. Não feche a sua alma, porque se você fizer isso, se nós fizermos isso, o demônio mudo entra e repete São José Maria Escrivá. É difícil de tirar. E ele encerra esse trecho lembrando aquele milagre em que Jesus expulsa um demônio e aquele demônio tinha um pouco esse padrão, esse perfil de ser um demônio mudo, né? Essa imagem que São José Maria nos trouxe desse nível de tentação do demônio sobre a nossa vida. Ele disse que naquela ocasião, quando Jesus libertou aquele pobre endemoniado, que os discípulos não conseguiam libertar, era necessário oração, era necessário jejum, e aqui já vai uma dica para nós. Está com dificuldade de ser suficientemente humilde? Está com vergonha de falar aquilo para o padre, para o seu diretor espiritual? Reforça a sua oração, reforça o seu jejum, que esse demônio mudo se afasta. Que aí o nosso coração vai se aquebrantando, vai se abrindo. A oração e o jejum, a penitência é muito importante, é muito importante. E aqui ele diz que naquela ocasião Jesus fez 3 milagres. Primeiro, foi de fazer com que aquele homem ouvisse. Olha, presta atenção. Quando nós estamos sob este tipo de tentação, a gente não quer ouvir. A alma se nega a ouvir. Você já viveu alguma situação desse tipo? Ouviu alguém vivendo esse tipo de situação? A pessoa está envolvida numa coisa suja, numa realidade impura, numa relação impura. Às vezes está se envolvendo com alguém que já é casado, que já é casada, e você ou alguém tenta alertar, tenta aconselhar, e aquela pessoa não ouve, não escuta. Você até diz, olha, quantas vezes eu já falei e a pessoa não quer ouvir. Pois é, a tentação leva a esse fechamento. Leva a esse fechamento. Por isso, e às vezes a pessoa não quer falar porque não quer ouvir. Eu não vou falar isso na confissão porque se eu falar, o padre vai dizer que eu deixo de fazer. Você está começando um tipo de envolvimento que você, lá no fundo, ou nem tão no fundo, pela sua consciência, sabe que aquilo está errado. Mas se você for dizer aquilo na confissão, você pensa, não, se eu falar isso, o padre vai dizer, se afaste. E você não quer se afastar, porque você não quer ouvir. Por isso que aqui São José Maria diz que em determinadas situações a alma nega-se a ouvir. E aí ele vai fazendo essa comparação. Naquela libertação, Jesus fez com que o homem ouvisse, depois com que o homem falasse. E, consequentemente, em terceiro, que o diabo se fosse. Se eu e você nos abrirmos à graça de Deus pela oração, pelo jejum, pela iluminação da nossa inteligência, como hoje aqui Deus está fazendo conosco, nós vamos com muita sinceridade, a partir da nossa atitude humilde de coração, nós vamos procurar o Padre, nós vamos falar das nossas fraquezas e vamos ouvir aquilo que Deus vai falar através dele, nos orientando para que superemos aquela tentação, para que não voltemos a cair naquele pecado. Reze comigo. Senhor, muito obrigado por essa palavra de hoje, que lançou tantas luzes sobre o nosso coração. Livra-me, Senhor, do demônio mudo,
da tentação de não querer ouvir a tua voz, os teus alertas, a tentação de não querer falar dos meus pecados para o meu confessor. Mas dai-me a graça, Senhor, da humildade, da sinceridade de um coração aberto para buscar em Ti ser livre de toda forma de ruindade, de sujeira, de impureza, de malícia que tenta sujar o meu coração. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima, e São José, seu castíssimo esposo. Chegamos assim ao final do episódio de hoje. Olha lá, temos apenas mais um episódio desta homilia número 11, maravilhosa, que está chegando ao seu final, mas ainda temos a parte 6 da sequência, os meios para vencer. Então ainda vem mais munição aí para cada um de nós. Um abraço a você que ficou conosco. Se esse conteúdo lhe fez bem, se iluminou a sua inteligência, se moveu a sua vontade, compartilhe com outras pessoas. Lhe fez bem? Então envia para amigos, familiares, jovens, casados, padres, freiras, enfim, para quem você acha que pode compartilhar esse conteúdo, que com certeza está fazendo muito bem a mim e eu tenho certeza também a você. Antes de sair, reze, por favor, por caridade, essa Ave Maria, pelas nossas intenções, e nós rezamos pelas suas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos de alcançar as promessas de Cristo. Amém. Deixo aqui o nosso abraço, convite também para estarmos juntos nos próximos episódios. Divulga esse espaço também com as pessoas que você conhece e não esquece, todo sábado, 6 da manhã, tem missa aqui na Comunidade Mariana Boa Semente. Venha celebrar conosco, faça do seu sábado um dia de peregrinação mariana. Que Deus lhe abençoe e que Maria lhe guarde. Tchau!